De um número natural para nos apoiar no estudo das frações sobre o assunto que nós trabalhamos na semana passada e tantos outros que a gente vai trabalhar, que é utilizando a simplificação das frações. Então, quando a gente simplifica frações, a gente está usando a divisão e aí então nós temos que ter um domínio sobre os divisores e também múltiplos de um número natural. Portanto, nós iniciamos a nossa aula de hoje falando sobre os múltiplos de um número natural. E nós podemos determinar os múltiplos de um número natural simplesmente pensando na tabuada desse número. Por exemplo, para mim determinar os múltiplos do 8, eu pensei na tabuada do 8, ou seja, eu botei um carinha aqui pensando exatamente o que esse carinha aqui está pensando é o pensamento que nós devemos fazer sempre que nós vamos precisar determinar os múltiplos de qualquer número natural. Assim como funciona para o 8, funciona para qualquer outro número natural. Então, a partir da tabuada, eu determino todos os múltiplos do 8. Por exemplo, 0 vezes 8, o resultado é 0. Então, o 0 é múltiplo do 8. 1 vezes 8 é 8. Portanto, 8 é múltiplo de 8, porque vem da tabuada do 8. 2 vezes 8 é 16. O 16 é múltiplo do 8. E o mesmo a gente diz com os demais. Por exemplo, 7 vezes 8 é 56. 56 é múltiplo de 8. E assim por diante. Lembrando que, mesmo que a tabuada que a gente utiliza constantemente no dia a dia, nos estudos de matemática, ela vá até o 10, 10 vezes 8, ela é infinita. Então eu tenho 11 vezes 8, eu tenho 12 vezes 8, eu tenho 13 vezes 8 e assim por diante, certo? Isso eu tenho que estar atento a isso, certo? Mas é a tabuada do 8. Então vocês perceberam que os resultados da tabuada do 8 são os múltiplos do 8? E coisa muito importante, como é que tu organiza esses múltiplos? Eu preciso colocar a indicação do conjunto de múltiplos usando o M maiúsculo e o número que eu estou trabalhando entre parênteses, neste caso, o 8. Em seguida, entre chaves, colocar esses elementos. Quem são esses elementos? São os resultados da tabuada do 8. Esses são os múltiplos do 8. Então, a gente coloca entre as chaves. E então eu comecei assinalando 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 e usei os 3 pontinhos, que é chamado de reticências, para indicar que essa sequência é infinita. E fecho com as chaves. Aqui então eu tenho o conjunto dos múltiplos de 8. O mesmo nós faremos para determinar os múltiplos de qualquer número natural, certo? É a mesma lógica. E aí, em seguida, eu coloquei e chamei a atenção de vocês para alguns detalhes que são sempre explorados quando a gente estuda os múltiplos de qualquer número natural e que nós temos que ter conhecimento. Então, assim eu coloquei. Os múltiplos de um número natural devem ser escritos entre chaves, pois trata-se de um conjunto. Foi o que nós vimos aqui em cima. O 0 é múltiplo de qualquer número natural. Qualquer número natural, os múltiplos iniciarão com o 0, porque 0 vezes qualquer número é 0. Outro exemplo, detalhezinho importante, são os múltiplos de um número natural são infinitos, como a gente viu nas reticências colocadas ali em cima. Todo o conjunto de números, de múltiplos de um número natural são infinitos. E também coloquei assim, observe que qualquer múltiplo de 8 é divisível por 8. Qualquer múltiplo de 8. Por exemplo, 56 dividido por 8 dá 7. Por quê? Porque 7 vezes 8 é 56 e nós vimos ali na tabuada. Certo? Então, atenção, múltiplo de 8 é divisível por 8. Também podemos dizer que o 8 é divisor do 56, certo? São detalhes importantíssimos, vocês estarem sempre atentos. No cotidiano, por exemplo, nós temos várias situações que nós utilizamos os múltiplos.
Uma delas que eu coloquei aqui, entre tantas outras, eu coloquei a ideia de uma padaria. Por exemplo, numa padaria, onde essa padaria é especializada em sanduíches, além de outras coisas, mas eu peguei o caso do sanduíche, pode o funcionário que está trabalhando nessa lancheria, na hora de cobrar os seus clientes, ele pode ter uma tabelinha pronta com o preço de cada sanduíche relacionada à quantidade de sanduíches que a pessoa comprou ou o grupo de pessoas comprou, certo? Então, assim, ó, uma padaria montou uma tabela para facilitar o cálculo do funcionário na hora de cobrar os lanches. Cada lanche custa R$ 4. Então, essa tabela está coladinha ali, onde ele possa olhar na frente do balcão na hora da cobrança. Quando a pessoa chega, tu chega ali e tu diz que tu consumiu tantos sanduíches. Ele consulta a tabela e já te diz o valor, certo? Isso é prático. Então, assim, se a pessoa não consumiu nenhum sanduíche, é claro, ela não vai pagar nada. Se ela consumiu um sanduíche, é o mesmo que fazer 1 vezes 4, que dá R$ 4. Se ela consumiu 2 sanduíches, 2 vezes 4 é R$ 8. E assim por diante. Quando um grupo maior de pessoas consome sanduíches, às vezes, um só deles acerta a conta para todos. Então, se for um número maior de sanduíches, por exemplo, 5 sanduíches, 5 vezes 4, é R$ 20. E assim por diante, tem os 3 pontinhos aqui que tornam essa situação um pouco maior, né? Então, no caso dos sanduíches, essa tabela ela iria ter um valor, né? Porque nós não trabalharíamos aqui com uma quantidade muito grande de sanduíches vendidos para o mesmo grupo de pessoa, para uma pessoa, certo? Mesmo que essa pessoa, claro, encomende, venha buscar uma encomenda, né? Mas então não teria assim um número muito elevado, mas mesmo assim ela tem 3 pontinhos porque vai seguir ali, né? Quanto vai 6 sanduíches, 7 sanduíches e assim por diante. Nessa tabela a gente pode observar que o que nós temos aqui são os múltiplos do número 4. E eu indiquei, usando o M, 4 entre parênteses, e os valores, no caso o valor em reais, dentro desse conjunto, que é feito entre, esses elementos são colocados entre chaves. E os 3 pontinhos, claro que é infinito. No caso dos múltiplos do 4, eles são infinitos. Mas no caso da tabelinha lá da padaria, com certeza não será infinito, né? Porque existe um limite ali, né? O dono da padaria sabe quanto é esse limite, quanto é o máximo de venda que ele já realizou. Com certeza, essa quantidade estaria na tabela. Certo, gente? Então, aqui foi uma ideia de múltiplo com um exemplo prático. Entramos daí, então, na parte dos divisores de um número natural. Então, eu iniciei colocando assim, ó, um número natural é divisível por outro natural, quando o resultado da conta apresenta resto zero. Então, aqui eu coloquei 28 dividido por 4, que dá 7, né? E nós temos aqui uma conta exata, pois o resto é zero. Então, em relação ao número 28, a gente diz que o 28 é divisível por 4, porque foi uma divisão exata. Também podemos dizer que o 4 é divisor do 28. Outro detalhe que pode ser observado é que, em relação aos múltiplos, nós podemos dizer que o 28 é múltiplo do 4. Ou seja, como deu a exata divisão, nós podemos saber que o 28 está presente na tabuada do 4, certo? Muito bem. Outro exemplo, nós pegamos o 28 e dividimos por 5. Desta vez, nós vamos observar que o resto é 3. Portanto, a divisão não é exata. Neste caso, então, a gente diz que o 5 não é divisor do 28, exatamente por não ter uma divisão exata. E que o 28 não é múltiplo do 8, ou seja, se eu vou realizar a tabela desculpa, aqui ó, aqui está errado, aqui é 5, certo? Múltiplo do 5, aqui ó. Só cuidem bem, ó, tá?
Eu me equivoquei aqui porque eu estava com a tabuada do 8 na cabeça e acabei errando. Então aqui o 28 não é múltiplo do 5. E aqui o 28 não é divisível por 5, tá? Cuidem, tá, pessoal? No primeiro aqui eu fiz certo. Tá bem? Então tá. Agora vem em seguida a determinação dos divisores usando a tabuada. Olha só, eu preciso determinar os divisores do 12. A gente precisa saber que os divisores, gente, eles são um número finito de divisores, certo? Então, a partir da tabuada, eu vou pensar sempre assim, em dois números que multiplicados dá 12. Por exemplo, 1 vezes 12 dá 12. Muito bem, o 1 e o 12 são divisores. O 2 e o 6, 2 vezes 6 dá 12? Fechou, dá 12. Então, o 2 e o 6 são outros divisores do 12. Também eu encontro 12 na multiplicação de 3 vezes 4, que também dá 12. Então, o 3 e o 4 são divisores do 12. Observa que, se eu usei 3 vezes 4, 4 vezes 3 é a mesma coisa. Nós não podemos repetir o mesmo divisor, ok? Feito isso, nós pegamos todos os nossos fatores, que são os termos da multiplicação, e organizamos num conjunto, novamente entre chaves, como nós fizemos nos múltiplos, e também usando o D maiúsculo para divisor, o 12 entre parênteses é o divisor são os divisores do número que a gente está vendo, e aqui estão os divisores. E o que eu posso observar? Todo conjunto de divisores de um número inicia no 1 e termina nele mesmo. Outro detalhe importante, ele é finito, é um número finito, certo? De divisores. Ok, gente? Então aí está o nosso estudo sobre múltiplos e divisores, uma lembrança para vocês sobre os estudos que nós já realizamos e estamos apenas reforçando.